Você sente que está perdendo o controle da sua vida? Como se, por mais que você tente, as coisas simplesmente não se encaixam? Talvez você esteja vivendo uma fase em que tudo parece desmoronar ao mesmo tempo. Relacionamentos fragilizados, portas que se fecham, planos frustrados, orações sem resposta. E no fundo, vem aquele pensamento que machuca. Será que Deus me esqueceu? Você olha para dentro e sente o peso da solidão. Olha para fora e não vê saída. E aí começa a acreditar que não vai aguentar mais um dia. Mas antes de você se entregar a essa dor, antes de concluir que está tudo perdido, eu preciso te lembrar de algo que pode mudar completamente o jeito como você encara essa fase. Jesus está no controle e você não está sozinho. Mesmo quando parece que ele está em silêncio, ele continua agindo. Mesmo quando você não entende, ele continua cuidando. E talvez o que hoje te faz chorar, amanhã será o testemunho que vai fortalecer outros. É difícil aceitar, mas a vida nem sempre segue o nosso roteiro. Você ora, planeja, se esforça, tenta fazer tudo certo, e ainda assim as portas continuam fechadas. A resposta que você tanto espera não chega. As situações só pioram e você começa a se perguntar: o que estou fazendo de errado? Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, tentando manter a fé, mas cansado, tentando ser forte, mas esgotado por dentro, tentando crer, mas sentindo que está perdendo o chão. E é nesses momentos, nos dias em que parece que Deus está distante, que a vida está travada e que você está no escuro, que surge a maior tentação: achar que está sozinho. Mas aqui está a verdade que pode mudar tudo. Você nunca esteve no controle, e isso é libertador. Porque quem está no leme, quem conduz o barco da sua vida, é Jesus. E ele enxerga além do que você consegue ver agora. Ele conhece o que está por trás das portas fechadas, dos silêncios e até dos nãos que você não entende. Talvez você não tenha perdido o controle. Talvez ele nunca tenha sido seu. E isso é uma boa notícia, porque nas mãos dele, até os ventos contrários cumprem um propósito. Em Marcos 4, 37 e 40, lemos uma das cenas mais impactantes da jornada de Jesus com os discípulos. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? O barco está quase afundando. O vento é violento. O medo toma conta e Jesus dorme. Você já se sentiu assim? Como se Deus estivesse dormindo enquanto sua vida está sendo inundada por problemas? Mas então, no versículo seguinte, algo poderoso acontece. Então Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, aquiete-se. O vento se acalmou e fez-se completa bonança. Jesus não só se levanta, ele comanda a tempestade com autoridade. E o que era caos se torna calma. Agora repare em algo. Jesus estava no barco o tempo todo. A tempestade veio mesmo com Jesus presente. Isso nos ensina algo profundo. A presença de Jesus não impede a tempestade, mas garante que ela não terá a palavra final. A questão não é se vai haver dor, medo ou dúvida. A questão é com quem você está no barco. Enquanto os discípulos olhavam para as ondas, Jesus estava ali, em paz, no controle, mesmo que parecesse ausente. E ele continua sendo o mesmo hoje. A sua tempestade pode ser emocional, financeira, espiritual, relacional, mas a voz que acalmou o mar naquele dia ainda ecoa. Acalme-se, aquiete-se. E essa é a voz que você precisa ouvir no meio do seu medo. Imagine a cena. Os discípulos estão em um barco, no meio de um lago. Começa a ventar, as ondas crescem. O barco balança violentamente. Água entra sem parar. Eles fazem tudo o que podem. Jogam água para fora, tentam manter o barco firme, mas nada funciona. O desespero toma conta. O medo paralisa. E no meio daquele caos, eles percebem algo que parece inacreditável. Jesus está dormindo. Sim, o Salvador,
o Mestre, aquele que cura, ensina e transforma vidas, está ali, mas não está agindo. Então eles fazem uma pergunta que revela o que todo coração ferido já quis perguntar a Deus. Mestre, o Senhor não se importa que a gente morra? Você já fez essa pergunta? No fundo da sua dor, já gritou em silêncio: Deus, o Senhor não está vendo. Por que isso está acontecendo comigo? Será que o Senhor esqueceu de mim? Essa passagem é mais do que um milagre. É um espelho da nossa alma. Porque todos nós, em algum momento, nos sentimos como aqueles discípulos, cercados pela tempestade e abandonados no meio dela. Mas então, algo muda. Jesus se levanta, com calma, sem pressa. Não porque foi surpreendido, mas porque chegou a hora certa. E com apenas 3 palavras: acalme-se, aquiete-se. Ele transforma o caos em paz, o medo em descanso, a fúria das ondas em completo silêncio. Então ele olha para os discípulos e pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa pergunta é como uma chave. Jesus não os condena, ele os convida a refletir. Vocês acham mesmo que eu deixaria vocês afundarem enquanto estou com vocês no barco? Essa é a lição que muda tudo. A tempestade não é sinal da ausência de Deus. Ela pode ser exatamente o lugar onde você vai descobrir o poder dele. Jesus estava no barco o tempo todo. O controle nunca saiu das mãos dele. E talvez o que ele mais queira te ensinar hoje é que o seu medo pode ser acalmado não quando tudo muda por fora, mas quando você descobre quem está com você por dentro. A mesma voz que acalmou o mar continua viva, e ela está dizendo hoje ao seu coração: acalme-se, aquiete-se, eu estou aqui. A presença de Jesus não significa ausência de problemas, significa presença de força, mesmo na dor. Significa direção, mesmo no escuro. Significa que mesmo quando tudo parece desabar, você não vai cair sozinho. Muitas vezes a gente pensa: se Jesus está comigo, por que isso está acontecendo? Mas talvez a pergunta certa seja: o que Jesus quer me mostrar no meio disso? Porque tem tempestade que não vem para te destruir, vem para revelar onde está a sua fé. Tem silêncio que não é abandono, é cuidado. Sabe quando uma criança dorme no colo do pai no meio de um barulho? Ela dorme tranquila porque confia em quem está segurando ela. A fé madura não é aquela que grita por socorro o tempo todo. É aquela que, mesmo sem entender, descansa no caráter de Deus. Você não precisa ver o caminho completo para seguir. Você só precisa confiar em quem está guiando. E sabe o que é mais bonito? Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Jesus não repreendeu os discípulos por sentirem medo. Ele os chamou à fé, porque sabia que a presença dele já era suficiente. Então, talvez o que você está enfrentando agora não seja um sinal de castigo, mas o palco para um crescimento que só poderia acontecer na dor. A fé que não passa pela tempestade nunca conhece o poder de quem acalma o mar. Então hoje, ao invés de continuar se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado para merecer isso? Será que Deus me abandonou? Faça uma pausa, respire fundo e pergunte algo que exige coragem, mas transforma tudo. Jesus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque às vezes a dor não vem para te punir, vem para te moldar. Às vezes o atraso não é castigo, é proteção. Às vezes o silêncio de Deus é só a pausa entre o seu clamor e o milagre que você ainda não percebeu. Essa é a fé que amadurece. A fé que não precisa entender para continuar crendo. A fé que aprende a descansar sem ter todas as respostas. Confiar em Jesus não é receber explicações. É saber que mesmo sem ver, ele continua sendo bom. É acreditar que o barco pode até balançar, mas o leme nunca saiu das mãos dele. É escolher todos os dias dizer: eu não sei o que vai acontecer, mas sei com quem estou, e isso é o suficiente. Essa é a fé que cresce no vale, que se fortalece na dor, que floresce mesmo sem entender as estações. E talvez nesse exato momento, Jesus só queira te lembrar: filho, filha, eu continuo aqui. Nada fugiu do meu controle. E você não está enfrentando isso sozinho.
Se você sente que está se afogando, afogando em medo, afogando em ansiedade, afogando em confusão, em culpa, em pensamentos que não param, você não precisa continuar assim. Você não precisa mais lutar sozinho para manter o controle de tudo. Porque a verdade é, você nunca teve o controle. E tudo bem, porque Jesus tem. Então agora mesmo, onde você estiver, pare por um instante. Feche os olhos, respire fundo e diga em voz baixa, ou só com o coração: Jesus, eu entrego o leme da minha vida nas tuas mãos. Diga com verdade, diga com tudo o que você ainda carrega, com o medo, com a dúvida, com as perguntas sem resposta. E se for difícil entregar, diga assim mesmo: a fé não é ausência de luta, é escolher confiar mesmo tremendo por dentro. Talvez você tenha tentado controlar demais seus planos, suas dores, as pessoas, o futuro, o tempo, e talvez seja exatamente isso que tem te esgotado. Então hoje, faça essa entrega. E amanhã, se você sentir o medo voltando, repita. Se a ansiedade quiser te dominar, repita. Se a dúvida te visitar à noite, repita. Jesus, eu entrego o leme da minha vida nas tuas mãos. Essa simples frase com sinceridade pode ser o começo da sua cura, porque entregar o controle a Jesus não é desistir da vida, é escolher confiar em quem já venceu até a morte. Agora, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreve aqui nos comentários: qual parte da sua vida você precisa entregar nas mãos de Jesus hoje? Seja sincero, não precisa de palavras bonitas. Pode ser: minha ansiedade, meu relacionamento, meu futuro, minha saúde, minha fé que está fraca, ou simplesmente tudo. Esse ato de escrever é mais do que uma resposta, é um passo de fé. É você dizendo com coragem: Jesus, eu quero te dar isso. Me ajuda. E se essa mensagem tocou seu coração, se em algum momento você pensou: parece que foi feita para mim, então compartilha com alguém que também está tentando carregar tudo sozinho. Você nunca sabe o peso que alguém está enfrentando, até uma palavra de fé chegar e fazer diferença. Talvez essa simples mensagem seja exatamente o que uma alma cansada está orando para ouvir. Então não guarda só para você. Porque quando a gente espalha fé, amor e esperança, a gente se torna parte do que Jesus está fazendo no mundo. E lembre-se, você pode até estar em uma tempestade, mas Jesus está no barco, e com ele você nunca está sozinho.